Bom dia, estimados irmãos e irmãs, amigos que acompanham o nosso culto online. Este é o culto da Paróquia Evangélica Luterana Concórdia, aqui de Pancas. Estamos no templo da Congregação Concórdia de Pancas, onde nós então estamos celebrando este culto de domingo de Páscoa, quando nós então celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, e aonde Jesus também se torna a nossa vitória sobre a morte. Com muita alegria, com muita gratidão a Deus, nós queremos louvá-lo, adorá-lo com este culto que nós rendemos em seu nome para a sua honra e glória, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido vocês, como sempre, a terem em suas mãos sua Bíblia, o Inário Luterano, para nós juntos cantarmos, louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus nesse domingo de Páscoa, onde nós não podemos estar, não podemos nos abraçar, não podemos estar próximos, mas que bom que temos essa ferramenta para nós estarmos juntos adorando nesse momento de culto ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o primeiro hino número 122 de nossos hinários, A Cristo Coroai. Peguem seus hinários e vamos louvar ao Senhor cantando o hino número 122.
Estimados irmãos e irmãs, Jesus foi crucificado carregando sobre si os pecados de toda a humanidade. E Ele ressuscitou sendo vitorioso sobre o pecado, a morte e o diabo. No entanto, quando relutamos em reconhecer nossos pecados e os confessar arrependidos diante de Deus, desprezamos a obra de Cristo na cruz e os nossos pecados não estão sobre Cristo, mas sobre nós mesmos. E isso faz com que soframos com o castigo de Deus e a condenação no inferno. Portanto, vamos nos colocar diante de Deus em oração, abrindo o nosso coração, confessando a Ele os nossos pecados, atendendo ao convite de Cristo Jesus quando disse: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Oramos. Senhor Deus, demonstraste como é grande o teu amor por nós, sacrificando o teu próprio Filho na cruz como pagamento pelos nossos pecados. Nós estamos carregados de pecados que praticamos desobedecendo as tuas leis. São pecados que pesam na nossa consciência e pecados que nem nos lembramos. E o pecado nos leva a viver com medo, dúvidas, insegurança, que até parece que a pedra não foi removida e que o túmulo não está vazio. Não queremos viver assim, Senhor. Por isso, encorajados pelo convite de Jesus, pedimos que os nossos pecados, as nossas pesadas cargas, sejam lançadas sobre Cristo. Tem compaixão de nós e perdoa-nos pelo sacrifício de teu Filho. Amém. A vitória de Jesus sobre o pecado, a morte e o diabo é a vitória daquele que nele crê e confia. Como ministro de Cristo, em seu nome e por sua ordem, perdoo todos os seus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, pois Deus também lhe deu a vitória do seu Filho. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos louvar ao Senhor, uma leitura do Salmo 16, Salmo número 16. Este salmo ele é um hino de confiança escrito por Davi. Aqui Davi expressa sua confiança de que o Senhor é a sua segurança e por isso ele não participará de sacrifícios a outros deuses. Ele agradece a Deus por estar sempre presente na sua vida e guiá-lo, e confia que o Senhor o livra da morte e lhe mostra o caminho da vida. Nós vamos louvar ao Senhor lendo o Salmo de número 16, com divisão ao meio dos versículos. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro.
e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Nós vamos ouvir, acompanhar o coral de nossa paróquia, que estará cantando o hino Linda Páscoa do Senhor. Ouçamos o coral. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu o resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Dando glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem festejem gratidão, esta Páscoa tem cristão, pois que Cristo a todos traz, vida eterna em amor e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Dando glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus a quem o Pai do Senhor professai, veio ao mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Dando glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não me esperes, pecador, venha Cristo Salvador, que a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Dando glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Nós queremos acompanhar as leituras bíblicas para este domingo de Páscoa, começando com a leitura do Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, o capítulo 31, os versículos 1 a 6. Abra sua Bíblia aí na sua casa para você acompanhar esta leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 1 a 6. Nesse texto, Deus ele promete reunir todas as tribos de Israel para ser novamente o seu Deus e eles o seu povo. Ele promete dar consolo, alegria, prosperidade e revela que o seu amor por Israel é eterno. Convido a minha esposa, Patrícia, que irá nos fazer esta leitura. Jeremias, o capítulo 31, os versículos 1 a 6. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. No deserto, tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei
de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os meus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor, o nosso Deus. Muito bem, queremos acompanhar agora a leitura do Novo Testamento, a carta aos Colossenses, o capítulo 3, versículos 1 a 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. E aqui esse texto nos ensina que pela ressurreição de Jesus, os cristãos ressuscitam para uma nova vida com Cristo. Nessa nova vida devemos pensar e buscar as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Acompanhemos então a leitura de Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Muito obrigado pelas leituras, Patrícia. Nós vamos louvar ao nosso Deus cantando de nosso inário o hino número 120. Convido a vocês a pegarem seus inários e abrirem o hino 120. Vinde, ó fiéis, vinde exultar.
Os convido a nós confessarmos a nossa fé, fé esta que está firmada no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo juntos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O texto do Evangelho para este nosso culto é o Evangelho de Mateus, o último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 1 a 10, texto que registra os acontecimentos que envolveram a ressurreição de Cristo Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 1 a 10, lemos assim: Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Que Deus nos abençoe no meditar dessas palavras. Estimados irmãos e irmãs, pela fé em Jesus, o domingo em que Jesus ressuscitou ficou marcado na história. Tanto é que já se passaram quase 2000 anos e essa data continua sendo lembrada e celebrada. E não é para menos. Jesus ressuscitou dos mortos e, diferente de Lázaro, ele vive para sempre. Ele é a nossa única garantia de vida após a morte e de vida eterna. Guardadas as devidas proporções, esse domingo de Páscoa de 2020 também vai ficar marcado na história. Talvez não seja lembrado pelas gerações futuras, mas com certeza vai ficar gravado na nossa história, como o dia em que os nossos templos não se abriram para o culto. Contudo, não ficamos sem tempo. Eu acredito que nós nunca vivemos uma Páscoa tão próxima ao contexto dos discípulos, reclusos em nossa casa, com insegurança, dúvidas, medo
Talvez o medo seja o sentimento que nem sempre queremos reconhecer ou deixar transparecer. Nós sabemos que essa pandemia, ela vai passar, mas nossa insegurança, dúvidas e medo são quais as possíveis consequências que ela pode deixar na minha vida ou na vida da minha família. Pensando nisso, quais são os seus medos? Medo de ser infectado pelo coronavírus? Medo de ficar hospitalizado e ser entubado? Medo de morrer? A morte de um familiar? Medo de perder o emprego? De não ter como sustentar a sua família? Quais são os seus medos em meio a essa pandemia que estamos vivendo? Bom, após a sexta-feira em que Cristo foi crucificado e no sábado que era o descanso, os discípulos iniciaram a semana no domingo com insegurança, dúvidas e medo. Eles sim estavam literalmente trancados em casa com medo do que os líderes judeus pudessem fazer com eles, já que esses líderes haviam articulado, arquitetado, planejado a morte de Jesus. Para as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus no domingo bem cedo, o anjo disse no versículo 5: não tenham medo. Mas mesmo assim a Bíblia registra no versículo 8 que elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. A impressão que temos é que elas estavam alegres, mas o medo sobressaía em relação à alegria. Já que a notícia do anjo não foi capaz de tirar o medo dos seus corações, então o próprio Senhor Jesus apareceu a elas, quando estavam voltando do túmulo vazio, e tornou a dizer para elas as mesmas palavras do anjo que temos registrado no versículo 10: não tenham medo. O medo é uma das primeiras consequências do pecado. Depois que Adão e Eva desobedeceram a única ordem que Deus havia dado a eles, a Bíblia registra que eles se esconderam com medo. O pecado gerou medo. O pecado gera medos espirituais, medo de Deus, medo do diabo, medo do que nos aguarda depois da morte. O pecado também gera medos emocionais ou sentimentais, medo do abandono, da solidão, medo do desprezo ou rejeição, medo de ser enganado, de ser traído. E o pecado também gera medos físicos ou materiais, medo de morrer ou morrer algum familiar, medo de enfermidades ou acidentes, medo de privações ou carestia, medo de assaltos ou outras violências. No entanto, assim como são muitos os medos, muitas também são as vezes que temos registrado na Bíblia Deus dizendo: não tenham medo. Essa expressão, não tenha medo, aparece na Bíblia pelo menos 90 vezes em diferentes situações. Deus disse: não tenha medo para Abraão. Ele disse: não tenha medo para Jacó. Deus disse: não tenha medo para Josué. Ele também disse: não tenha medo para Moisés.
Deus disse: não tenha medo para Elias. Ele disse: não tenha medo para Davi. Também disse: não tenha medo para Jó. Deus disse: não tenha medo para o povo de Israel. Ele também disse: não tenha medo para Maria. Deus disse: não tenha medo para José. Jesus disse: não tenha medo para os seus discípulos. Ele também disse: não tenha medo para o povo de Jerusalém. Para mim, para você, Deus também está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, Vilmar. Não tenha medo, Patrícia. Eu não sei qual é o seu nome, mas coloque o seu nome antes dessa frase. Coloque o seu nome e diga: Vilmar, não tenha medo. No entanto, nós parecemos muito com as Marias que foram visitar o túmulo de Jesus. Mesmo que Deus nos diga que não precisamos ter medo, nós continuamos sentindo medo. De certa forma, no contexto de um mundo pecador que vivemos, o medo é até mesmo um aliado, pois nos faz agir com cautela e prudência. O medo nos faz parar, pensar e então agir ou não agir. Mas o medo também passa. No caso dos discípulos e das mulheres, o medo durou de sexta-feira até domingo. A partir do domingo, a alegria dominou os seus corações. E mesmo em meio às dificuldades, tribulações e perseguições que enfrentaram, e que com certeza também tiveram medo, a alegria da ressurreição de Cristo os consolava e os fortalecia. Meus irmãos e irmãs, a Páscoa tem uma mensagem muito oportuna para esse período de pandemia que estamos vivendo. Não tenham medo. Não tenham medo, não porque as consequências dessa pandemia não atingirão a nossa vida. Talvez atinjam. Mas ainda que sejamos atingidos direto ou indiretamente pela pandemia, a nossa vida, o nosso futuro, conforme disse o rei Davi no Salmo 16, está nas mãos do Senhor, está nas mãos daquele que venceu a morte, e Ele tem o poder para transformar o mal em bênção. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele prometeu: nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Ele disse que se o Pai sustenta os pássaros, quanto mais a nós, que somos muito mais valiosos que os pássaros. Ele disse que pelo seu sacrifício na cruz, os nossos pecados estão perdoados. E aqui, meus irmãos e irmãs, reside um inimigo invisível, o qual muitas pessoas vivem indiferentes a ele: o pecado. O pecado, em última análise, é a causa da pandemia, do sofrimento, da morte, da condenação ao inferno. No entanto, Jesus venceu o pecado, a morte, o inferno, o diabo, e nos dá a sua vitória, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que eu morra, viverá. Com Jesus, nossa esperança, nossas forças são renovadas na certeza de que, porque Ele vive, nós também viveremos. Para mim, para você,
para nós que estamos vivendo em meio a inseguranças, dúvidas e medo, Jesus também está dizendo: não tenham medo, eu fiz tudo por você, e ainda que você não compreenda, eu estou cuidando de você. Que o Espírito Santo nos console e nos fortaleça com essas palavras. Amém. Eu convido vocês a pegarem esses hinários e nós vamos louvar o Senhor cantando o hino número 103, hino número 103 de nossos hinários. Meu Jesus ressuscitou. Você que está nos acompanhando nesse culto, a que você feche seus olhos, leve o seu pensamento, o seu coração ao Senhor e vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a Tua presença gloriosa enche o mundo inteiro. E em todo o universo podemos ver a obra de Tuas mãos. Louvamos e adoramos a Ti porque ressuscitaste o Teu Filho da morte, dando provas do Teu grande poder. Poder no qual cremos que também agirá em nossa vida para no dia marcado por Ti, nos ressuscitar da morte e nos reunir por toda a eternidade diante da Tua presença, de onde nunca deveríamos ter saído e onde nenhum mal nos atingirá. Pai amado, fortalece-nos nesses dias de insegurança, dúvidas e medo, para que tenhamos fé suficiente que Tu estás cuidando de nós, e o nosso futuro está nas Tuas mãos, e para crermos na nova vida e na vida eterna que Tu nos dás por meio de Jesus. Bondoso Deus, Te agradecemos pelo ensino da Tua palavra, Te agradecemos por nossa igreja, onde mesmo por meio dos cultos online, podemos alimentar nossa fé no Teu amor e cuidado e proteção. Te agradecemos por a cada novo dia renovar sobre nós as Tuas misericórdias,
as quais pereceríamos. Pai Celestial, continue com a Tua paterna e divina bondade, suprindo-nos em todas as nossas necessidades, pois em Ti esperamos e aguardamos. Deus Todo-Poderoso, continuamos a pedir por Teu auxílio e socorro divino em meio a essa pandemia. Guia-nos por um caminho de segurança, ordem e paz, por meio das autoridades por Ti instituídas. Concede sabedoria aos que trabalham em pesquisas sobre um remédio que nos traga cura desse coronavírus. Dê dobrada força e amor aos profissionais da saúde e todas as demais pessoas que trabalham diretamente na assistência aos infectados. Proteja-os ao exercerem suas funções. Renove as esperanças e conceda a restauração da saúde àqueles que estão hospitalizados por esse vírus ou outras enfermidades. E consola o coração daqueles que estão tristes e abatidos pelo luto. Que a mensagem da Páscoa, a ressurreição de Cristo, traga ânimo e fé fortalecida aos seus corações. Querido Deus, encoraja-nos a testemunharmos nossa fé em Ti, especialmente na ressurreição e na vida eterna com Jesus, a todas as pessoas, mesmo naqueles dias em que tudo parecer contrário. Pai Celestial, dá-nos o Teu Espírito de sabedoria para que saibamos viver neste mundo como filhos Teus, para que tenhamos discernimento e possamos fugir daquilo que é mal e fatalmente nos afastará de Ti. Estenda sobre nós a proteção dos Teus santos anjos e livra-nos de todo mal que vier rondar a nossa vida. Ó Pai amado, fica conosco conforme a Tua promessa e não nos abandones, mas com a presença do Teu Espírito Santo, guia-nos no Teu caminho. Senhor, ouça a oração que Te fazemos em nome de Jesus, e contigo, ó Pai e Espírito Santo, é um só Deus, hoje e eternamente. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Nós finalizamos este nosso culto de domingo de Páscoa, aonde mais uma vez fomos alimentados, fortalecidos em nossa fé que está justamente firmada na ressurreição de Cristo, que também é a nossa esperança, e a esperança cristã é uma esperança de certeza da nossa ressurreição. Nós vamos ficando por aqui com o nosso culto online e esperamos nos encontrar para o nosso próximo culto, que será então domingo que vem, às 9 horas da manhã. Para encerrar, eu convido a minha esposa Patrícia, que vem à frente, para juntos nós cantarmos uma canção que é muito conhecida no meio cristão de todos nós. Você em casa, por favor, cante também com louvor, com gratidão a Deus em seu coração, a canção Porque Ele Vive.